Olá, bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a gente vai aprofundar um pouquinho em decomposição de vetores. A aula vai ser bem sucinta porque esse é o assunto final da nossa saga de vetores, né? E aí a gente finaliza e a próxima aula a gente já entra em sistemas lineares, que vai possibilitar a gente de resolver problemas de plano inclinado, que também usa vetores. Acho que vai ser interessante a gente fazer um exemplo de plano inclinado para jogar um pouquinho em física, né? Mas dando início à aula então, o objetivo da aula é decompor vetores no plano XY, ter uma noção de trigonometria, descobrir o módulo. Então, a decomposição de um vetor é basicamente você jogar um vetor, que é uma linha reta, que está inclinada, né? É basicamente decompor as suas componentes, meio que rebater, pegar a sombra dele nos eixos x e y, porque isso facilita muito as contas. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer somatórios de força na física, no plano inclinado, a gente sempre vai querer jogar todas as forças para um, um eixo, uma coordenada. A gente poderia muito bem usar a coordenada que está no A, só que para fazer isso a gente teria que fazer uma disciplina da faculdade chamada álgebra linear, que você faz uma operação de troca de, de sistema coordenados. Então, é um sistema muito complexo, a gente vai ficar só no básico e vai rebater o vetor nas coordenadas cartesianas x, y, z, e que é basicamente a sombra de cada um rebatido no seu respectivo eixo, né? E, como vocês podem ver, o ângulo, lembrando, né, um pouquinho de trigonometria, o triângulo que é formado por A, AY e AX, a gente pode jogar o AY em cima da seta do AX. Eles formam um triângulo retângulo. Lembrando que o cosseno é o cateto colado, é o cateto adjacente, é o cosseno colado. Então, para a gente descobrir o AX é o A, que é a hipotenusa, vezes o cosseno colado de θ. Então a gente descobre aquele vetorzinho ali, o AX. E o contrário é para Y, é o cateto que está oposto ao ângulo, θ. Então a Y vai ser, de novo, a hipotenusa vezes o cateto oposto, o seno de θ. Então, e o módulo é a raiz quadrada dos quadrados, a somatória dos quadrados, tirando a raiz quadrada, a gente tem um módulo que a gente já discutiu na aula passada, a gente descobre o tamanho desse vetor. Então, um exemplo para a gente botar em prática o que a gente está vendo. Uma força é realizada ao puxar um bloco no chão. A força de um módulo de 50 newtons tem inclinação de 30 graus com horizontal. Determine as componentes horizontal e vertical dessa força. Um exemplo bem simples, só para a gente entender direito o que está acontecendo. F é 50, então eu recomendo a gente começar escrevendo as coisas nas variáveis mesmo, sem botar o número, para a gente entender o que está acontecendo. Então a gente pode ver, ó, o F, a gente rebate ele pro eixo X, é o F cosseno de X, porque ele está colado, né? E o cosseno de 30 graus, que foi o que a questão deu, θ é 30 graus, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, dá 25 raiz de 3 newtons. Já o F de seno é o seno é o que é o cateto oposto, e o seno de 30 é meio, e fica 25. Então a gente conseguiu decompor cada a força em cada um dos eixos. E exemplos de plano inclinados requerem sistemas lineares, que vai ser o assunto da próxima aula.
Aqui as referências bibliográficas, continuação dos vetores, finalização das nossas aulas de vetores. Próxima aula a gente vai iniciar sistemas lineares, que não é uma aplicação extremamente importante não só para a física, mas a gente vai ver que é muito necessário até para aqueles joguinhos lá de Instagram. Acho que vocês já viram que é uma fotinha de um. Tipo, três flores é igual a tanto. Aí três flores diferentes é igual a tanto. Quanto é que é uma flor mais outra coisa? Aí, isso aí a gente vai aprender a fazer com sistemas lineares. Então, agradeço a atenção. Até a próxima aula.